louco. Aí você pergunta do rock, né? O DNA do rock nasceu na minha vida, na nossa vida, porque o Tio Cássio era uma igreja, a Igreja Cristo Salva, muito revolucionária na época do Douglinhas. É mesmo? Muito, porque, só pra vocês terem uma ideia, o baterista da banda era um ex-hippie, morava numa Kombi. Uhum. Então você vê a pegada, ele ia tocar na igreja de chinela havaiana. O Tio Cássio, ele trabalhava... Isso que ano? Nossa, o Tio Cássio começou antes de 70. Cara, incrível. Uma época que esse cara não conseguiria entrar na maioria das igrejas, né? Não. Eu estava lá no final dos anos 80. Mas esse DNA do evangelismo, eu aprendi com ele. Uau. E aí você perguntou, tocar rock. Cara, a gente tinha um amor pela... Eu aprendi isso com o Tio Cássio, amar as vidas. Uhum. E para fazer evangelismo você tem que amar, cara. Total. Porque se você não amar, não funciona. Não funciona. E quando nós começamos com o rock, a gente era massacrado pela igreja, porque a igreja falava que a gente... Isso é coisa do cão. Exato. E era massacrado pelo mundo. Pelo rock. Porque os caras falavam assim, rapaz, rock com Deus não combina. Eu me lembro quando nós fomos dar uma entrevista na MTV pro Gordo, sabe o Gordo do Ratos do Porão? E ele pegou e falou assim, cara, que papo é esse de rock com crente? Rock tem a ver com o diabo. Aí a gente falou, não, cara, rock não tem nada a ver com o diabo, porque pensa no seguinte, uma faca na mão de um cozinheiro vai preparar uma excelente refeição. Na mão do assassino, morte, velho. Rock é um estilo, música, você faz o que você quiser, é uma ferramenta. E você pode usar para o que você quiser. E eu me lembro, uma experiência muito interessante que nós tivemos dentro dessa questão do rock, foi quando nós fomos convidados para tocar no Rock in Rio. Nós fomos massacrados pela igreja. Massacrados. Não vou falar, mas eu tive discussões ao vivo com líderes cristãos. É mesmo? E que ano era? 2002. 2002. Então imagina, e sem assim, hoje, né, com o Twitter, com as mídias sociais, seria, né, 10 vezes mais. Então, nessa época você já foi massacrado. Massacrado. Mas, ao mesmo tempo, muitas igrejas apoiaram. Sim. Muitas igrejas mandaram a galera lá na porta do Rock in Rio para fazer evangelismo, panfletar. Então, teve os dois lados da moeda. Sim, claro. E a parte mais louca nisso tudo é que tem toda uma história bem longa, né? Que nós entramos para tocar, atrasou a entrada do portão. Fala um pouco para mim, como é que foi a experiência do Rock in Rio? Cara, então... Essa parte é interessante porque aí a gente vê que os caminhos do Senhor não são os nossos, os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. Esse exemplo eu posso falar, cara, eu vi isso assim claramente, porque nós criamos uma expectativa, que é um erro do ser humano, muito grande, né? Criar expectativas. Nossa, nós vamos lá, nós vamos fazer o evangelismo, nós vamos falar para as multidões e vai ser incrível. Beleza, nós éramos a primeira banda a tocar. Tinham 2 palcos principais. Tinham vários palcos. Os principais não lembro agora, o palco internacional lá, que é as atrações internacionais, e as principais brasileiras tocariam lá. E depois o palco Mundo, que era a segunda principal. Nós tocamos nesse palco Mundo. Nós iríamos abrir o Rock in Rio, primeira banda. E era televisionado ao vivo e tinha aquela parada, né? Não sei se vocês lembram, mas tinha um cara que beijava o gramado. Então eles abriam os portões, aí o link ao vivo televisionava o cara beijando o portão e aí depois a galera entrava. Resumindo, por causa do link ao vivo, atrasaram a entrada. Só que o link da TV, da DirecTV que transmitia ao vivo, tava rodando. Então os caras falaram, cara, tem que entrar, tem que tocar. Mas como, gente? O povo não abriu ainda. Começa tocando porque já entrou ao vivo na TV. Beleza, a gente saiu tocando. Quando a gente começou a tocar, abriu o portão, mas o negócio é gigante. Até a galera chegar, não tô brincando. As 2 primeiras músicas, praticamente a gente tocou pro galera chegando. A galera pegando lugar ali. Pegando lugar. Quando nós chegamos na 4ª música, eram 4 músicas, que o pessoal tava chegando. Entendi. Resumindo, frustração total. Porque a gente não pôde falar de nada, não pode falar. Já não poderia. Você pode dar um recadinho ou outro assim, mas muito sutil. Não pode falar nada. E a gente também não tocou para público nenhum. Eu falei, ué, Senhor, não tô brincando. Eu falei, Deus, espera um pouquinho, vamos conversar. A gente foi massacrado. A gente achou que fosse fazer um senhor evangelismo, que ia ser uma tarde de salvação. Não aconteceu nada. Pai, desculpa a minha sinceridade, mas eu tô muito frustrado. Olha que coisa louca. Naquela época, quando
nós íamos dar entrevista em TV, rádio, essas coisas, as portas se fechavam muito, gente. Hoje é legal ser crente. Sim, sim. Hoje as televisões abrem para ser crente. Naquela época não era, não. Falou banda cristã, o cara esquece. Quantas TVs nós fomos? Inclusive, depois desse dia. Record, SBT, Bandeirantes, todas abriram as portas para nós. Todas. E Douglinhas, acredite, sabe qual era o motivo? Porque eu olhava lá e... primeira banda a tocar no Rock in Rio... Eu quero conversar com esses caras. Uau. E era sempre a mesma pergunta. Me explica uma coisa, como é que foi essa experiência do Rock in Rio? Cara, olha como Deus faz as coisas. Ou seja, aí o dia que Deus falou pra mim, filho, presta atenção. Você ia falar pra quantas pessoas ali? Agora, pra quantos milhões de pessoas vocês estão dando? Vocês estão tendo a oportunidade de falar agora? E é tão interessante que o lema do Rock in Rio era por um mundo melhor. Uhum. Cara, eu lembro que a resposta... O cara, ele quicava a bola na frente do gol pra mim. Uhum. Me responde, qual que foi a ideia do Rock in Rio? Eu falava assim, então... O lema do Rock in Rio era por um mundo melhor. Cada um chegava lá e falava, era um mundo melhor através da anarquia, das drogas. Cada um foi lá e deu o seu recado. Nós fomos lá e demos o nosso recado. Que a gente acredita no mundo melhor através do amor de Jesus Cristo. Um Jesus que morreu na cruz para nos salvar. E que morreu de braços abertos para todo aquele que quisesse chegar. Cara, olha o que Deus fez. Então o Rock in Rio ele foi uma grande porta. E abriu. E aí eu digo para você que isso é uma parte que eu fico muito feliz. Talvez nós fomos o primeiro degrauzinho que muita gente pisou ali, ó, que ninguém vai lembrar. Sim, sim. Não importa. Aqueles que foram com o facão abrindo caminho. Isso, né? É o que eu sempre digo, não importa, é Paulo, Apolo, não faz mal, mano. Uhum. Deus aqui tá se na plantou, obra. Se regou, exatamente. Se colheu. E eu fico muito feliz porque ali a gente idealizou algo, mas Deus fez muito mais, infinitamente mais do que a gente podia imaginar. Cara, que incrível. Incrível, cara. Deus é demais.